Vem de Natal, não foi no Natal, foi já depois do Natal, mas veio de Natal, está connosco. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando é que tu ouviste falar de Odivelas? Nunca ouvi falar de Odivelas. Opa, isto não faz sentido. Então, Odivelas está no mapa, está no mapa mundo. Ok. No entanto, é assim, Deus trouxe este casal até aqui, desde há um ano que eles têm estado a orar e a perceber de Deus o que é que Deus tem para a vida deles. E Deus tem estado a definir algumas coisas na vida deles. Certamente nem eles mesmos sabem ainda tudo acerca disso, mas uma coisa eles sabem, eles querem ver a glória de Deus cada dia numa dimensão maior, fluir, querem implantar o reino de Deus, estão disponíveis para servir, como todos nós, espero eu, que seja assim, ok? Então, nesta manhã, o nosso irmão ele vai ministrar a palavra de Deus para nós e nós vamos escutar, ok? Convido os irmãos a ficarem de pé, por favor. Pai, eu quero agradecer-te pela tua igreja neste lugar, pela tua presença neste lugar, pelo Espírito do Senhor nesta manhã a mover-se nas nossas vidas, e coloca o teu servo em tuas mãos para que tu possas usar grandemente. Acreditamos, Senhor, de que a palavra que tu tens colocado no coração do teu servo para ministrar nesta manhã é uma palavra que produz vida, uma palavra que abençoa, uma palavra, Senhor, que traz salvação, libertação, restauração. O teu nome é honrado e glorificado. Pai, em nome de Jesus eu levo cativo a ti toda a mente nesta manhã, e no nome de Jesus eu repreendo todo o espírito de distração, todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de manipulação, em nome de Jesus, e declaro este lugar liberto, livre, para que a palavra de Deus tenha o seu lugar. Usa o teu servo nas tuas mãos, dá-lhe a tua graça, Pai, debaixo da unção que tens trazido sobre ele, e a tua glória seja presente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Eu não tinha ouvido falar de Odivelas até conhecer o pastor Lael. O pastor Lael é uma bênção. Nos falou de Odivelas e nós fomos pesquisar a respeito de Odivelas. E nós chegamos a ver até que já nevou aqui algumas vezes. E antes de nós virmos, eu ainda pensei, será que a gente vai pegar neve? Mas quando a gente chegou aqui, estava bem frio, e eu falei, não precisa de neve. Tá bom sem neve. Nós somos de uma terra muito calorosa. Dificilmente faz frio lá. É calor o ano quase todo. Então imagina, a gente vir de lá para cá, aí chega aqui com um clima totalmente diferente. Para mim foi bem difícil me adaptar, mas graças a Deus, como diz aqui, né, eu já estou mais habituado. Eu estava até falando com a minha esposa esses dias, eu não estou sentindo tanto frio como eu sentia no começo. Ela falou, mas não está mais calor. Eu falei, então é a gente que está se habituando. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o homem, ele pecou, e através do pecado, da desobediência, ele foi separado de Deus. Amém? E era necessário que alguém viesse e mudasse essa situação. Jesus, aquela passagem de Isaías, quando ele fala, Deus diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós cremos, eu creio que ali Jesus se manifestou naquele momento e falou, envia-me a mim. Então Jesus, ele já tinha preparado tudo, Deus já tinha preparado tudo, porque ele sabia que o homem ia cair também. Então era necessário preparar um sacrifício à altura para poder trazer libertação para todos os homens. Sabemos que pelo pecado de um só homem, todos foram separados de Deus. Porque todos pecaram. Através dessa semente da desobediência, todos os seres humanos estavam separados de Deus.
Mas através da obediência de um só homem, todos foram feitos justiça de Deus. Passamos a não ser mais, ou não ter mais aquela condição que nós tínhamos desde o começo, de pecadores separados de Deus. Nós passamos a ter uma condição e posição de justos, ligados a Deus por meio de Cristo Jesus. Não podemos ser justos por nós mesmos. Nós somos justificados em Cristo, e a justiça dele que se manifestou em nossas vidas nos faz ser justos. Cristo foi a justiça de Deus, que reconciliou o mundo, e nós passamos a ser a justiça de Deus por meio de Cristo. Todos entenderam? Amém. Cristo veio cumprir aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. De jeito nenhum. Nós não tínhamos condições. Se juntassem todos os seres humanos, com toda a bondade da terra, ainda assim nenhum homem poderia se considerar santo, justo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Nenhum. Mas Cristo se colocou no nosso lugar para que nós hoje pudéssemos ter a posição de filhos de Deus. Ele trocou de lugar comigo e com você, para que você pudesse experimentar de algo novo em Deus. Amém? Amém. Queria pedir que vocês abrissem sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz essa palavra. Oséias 4, versículo 1. Amém? Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, porque nós não conhecíamos a verdade, porque nós não tínhamos o amor perfeito, e porque nós estávamos sem o conhecimento de quem é Deus. Amém? Não há verdade, amor e nem conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que Deus tinha uma contenda com todos os habitantes da terra. Ou, em outras palavras, nós estávamos em guerra com Deus. Em guerra, totalmente. E algum de nós conseguiria vencer essa guerra contra Ele? Não. Existia uma dívida muito grande a ser paga. E a palavra de Deus diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Sabemos que a verdade é Cristo, amém? O amor de Deus foi manifesto por todos nós pecadores, quando éramos pecadores, por meio de Cristo, amém? Sabemos também que a verdade de Deus é Cristo, amém? Cristo é a expressão exata do ser de Deus, amém? E nele há toda a verdade, nele, em Cristo Jesus. Ele é a própria verdade. Em Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não tem paz, mas a Bíblia diz que a nossa paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. As pessoas não estão tendo paz porque elas estão procurando paz em outros lugares, em outras situações, procurando paz em outras pessoas, mas não conseguem olhar para Cristo, que é a nossa verdadeira paz. Ou melhor, não conseguem desfrutar disso. É importante que eu entenda que Cristo é a minha paz. E mesmo que o mundo esteja em guerra, eu estou em paz. Ouviu um amém? Amém. Mesmo que o mundo tenha problema, eu não tenho problema, porque eu tenho a solução, eu tenho Cristo. Mesmo que o mundo ande preocupado, eu não tenho preocupação, porque eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Amém? Então em Cristo Jesus todas as minhas necessidades são supridas.
O pão nosso de cada dia que Deus nos dá é Cristo. Vamos repetir isso, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá é Cristo. O profeta Jeremias disse: logo que eu vi a sua palavra, logo que achei a sua palavra, eu as comi. Jesus falou: eu sou o verdadeiro pão, o meu corpo é o verdadeiro pão. Quem comer de mim jamais terá fome. Jesus é o suprimento que nós precisamos para saciar a nossa fome de Deus. E todos os dias nós precisamos de Cristo para que a gente possa permanecer fortes, seguros, saudáveis, tanto espiritualmente, como na nossa alma e como no nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus de paz nos santifica em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Deus só se relaciona com seres espirituais, amém? Amém. Porque em verdade, aqueles que o adoram, adoram em espírito. É assim que é. Vamos repetir isso: eu sou um ser espiritual. E eu sou filho de um Deus que é espírito. Amém. O seu pai é espírito, o meu pai é espírito, e nós precisamos de ter um relacionamento com Deus espirituais. Nós precisamos de abrir os nossos olhos. É necessário que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos enxergar a grandeza do chamamento que temos em Cristo Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que não temos paz porque nós não conseguimos ver a dimensão do mundo espiritual, ou quem nós somos de fato em Cristo Jesus, o que Cristo Jesus é de fato em nós. É importante nós pedirmos a Deus que os nossos olhos se abram, para que a gente possa enxergar como realmente é, de uma forma espiritual. Nós ficamos na dimensão física e não descemos profundamente para poder desfrutar daquilo que temos em Cristo Jesus. E vivemos uma vida derrotada, sofrida, angustiada, porque nós não conseguimos compreender a profundidade do que é estar em Cristo Jesus. E quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e conseguimos entender isso, nós vamos andar em vitória. Amém. A Bíblia diz que em Cristo nós somos sempre vitoriosos, sempre triunfantes. E nós estamos lutando lutas que não deveríamos lutar. E pelo fato de nós estarmos lutando lutas que não deveríamos lutar, nós acabamos perdendo todas elas. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é o mais que vencedor? Um tempo desse atrás eu estava meditando sobre o que é o mais que vencedor. Imagina, vocês já ouviram falar de Mike Tyson, né? Eu gosto de falar dele porque todo mundo conhece, até os jovens hoje conhecem quem é Mike Tyson, mas ele é bem antigo. E ele era um lutador de boxe muito conhecido, que quando ele subia no ringue, ele derrubava o adversário em poucos minutos. Era rápido, muito bom. Não estou falando das derrotas, só da vitória dele, amém? Não estou falando também da mordida que ele deu na orelha daquele outro sujeito. Mas Mike Tyson era um cara muito conhecido, um lutador de boxe muito conhecido. Ele era um vitorioso. Quando ele subia no ringue, ele subia com a certeza de que ele ia vencer, de que ele era um vencedor. Só que a diferença de nós para Mike Tyson é que nós não entramos numa luta para talvez vencermos. Nós não podemos ter o pensamento de que nós somos vencedores somente, mas sim mais do que vencedores. O que é isso, mais do que vencedores? Imagina, Satanás, ele está, vamos dizer que aqui tem um ringue. Satanás, ele está em cima do ringue, desafiando a gente. Quando nós olhamos para ele, nós falamos: eu não posso subir, eu não posso lutar contra você, porque você é maior do que eu. Automaticamente ficamos com um pouco de medo e receio de subir e lutar contra ele. Aí nós escutamos a voz do Espírito: ei, suba no ringue somente. Suba, dê o primeiro passo. E automaticamente nós pegamos ali, se
se ouvirmos a voz do Espírito e não endurecermos o coração para Ele, nós vamos obedecer. Amém? Amém. E nós pisamos no ringue. Quando nós pisamos no ringue, nós procuramos o adversário. Olha para um lado e para o outro. Cadê ele? Aí a gente escuta o Espírito Santo falando: olhe para debaixo dos seus pés. Isso é ser mais do que vencedor. Você não precisa de lutar para vencer o inimigo. Você precisa de estar em Cristo, porque Cristo é a nossa vitória. Amém. Quando você está em Cristo, posicionado na tua palavra, agindo em fé, o passo que você der, ou o ringue que você sobe, todo o seu adversário, todos eles que se levantarem contra você já estarão por terra, porque Deus te garante a vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos sempre triunfantes. Não é você quem precisa de lutar, você precisa de se render ao Senhor. Em Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não precisa de fazer algo a mais do que se sujeitar a Deus, porque quando você se coloca diante de Deus, reconhecendo a grandeza dele na sua vida, estando diante dele, buscando a sua face diariamente, todos os dias você terá vitória. Todos os dias você vai ser mais do que vencedor. Porque a sua luta é Ele quem vai lutar. Como diz a palavra, a peleja não é vossa, é do Senhor. A luta não é sua, é dele. Amém? Humanamente falando, você não tem condição de vencer o diabo. Mas espiritualmente falando, você já o derrotou em Cristo Jesus. Mas você precisa de estar em Cristo. Amém? Glória a Deus. Fomos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Romanos 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, somos por ele salvos da ira. Justificados por meio do seu sangue, somos salvos da ira. Eu quero ler uma passagem que está em Gálatas 5, versículo 4, que diz assim: se de Cristo vos desligastes, vós que justificar-vos, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, caíste. Não podemos ter justiça própria, porque não existe justiça própria diante de Deus. Nenhum ser humano consegue ser justo por si só diante de Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus. Mas o que esse versículo está falando? O que é cair da graça? O que acontece quando eu me desligo e da graça eu caio? O que é cair da graça? Muitas pessoas pensam que cair da graça, e eu também já pensei assim, já ensinei assim, que cair da graça é estar em pecado. E na verdade não é dessa forma. Cair da graça não é estar em pecado. Essa passagem não diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais estar em pecado, satisfazer sua carne. Não é isso que está dizendo. Está dizendo é que de Cristo nós nos desligamos quando nós procuramos nos justificar na lei. Justiça própria. Achar que a minha bondade vai fazer com que Deus venha se comover ou se mover ao meu favor para que algo possa acontecer. Não acontece. Não funciona assim. É só por meio de Cristo que nós temos direito a tudo que Deus tem. Por meio de Cristo nós somos herdeiros da herança que existe em Deus, que Deus liberou. Nós somos herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. Somos herdeiros juntos com Ele. Mas o que é cair da graça mesmo? Vamos analisar. A graça está aqui. Você está na mão da graça. Quando você pratica a lei, você cai da graça. E quando eu peco, acontece o quê? Quando você peca, você cai na mão da graça. Vou explicar. Cair da graça não é pecado. Cair da graça é procurar viver na lei ou se auto-justificar, praticar justiça própria, como algumas religiões ensinam, que você for bom, se você for muito bom, você vai entrar no céu. Não entra. Nem na porta chega.
Não é a sua bondade quem vai te garantir a salvação, mas é o que Cristo fez por mim e por você que vai nos garantir a salvação. É nele que nós somos salvos. Amém? Amém. Então, acontece o quê? Quando eu estou em pecado, ou quando eu peco, ou quando eu me distancio de Deus, ou qualquer prática parecida a isso, automaticamente eu caio na mão da graça. O que a graça faz? A lei, ela diria assim: você pecou e você vai morrer. Você pecou e você vai para o inferno. Você pecou e não tem jeito para você. Nada pode te salvar, porque você pecou. Você está em pecado. Você vai para o inferno. Você está condenado. E o que a graça faz? Ei, lembra quando você era pecador? Quando você entregou a sua vida a Deus? Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você lembra desse dia? Naquele dia você passou a ser santo, justo, inculpável, irrepreensível. Então você não pode mais continuar na prática do pecado, porque você não é mais, ou não tem mais essa natureza. Você tem a natureza de Cristo agora. Você tem o Espírito de Deus reinando no seu espírito, reinando dentro de você. Essa não é a posição que você deve estar. Saia daí, pare de pecar, porque você é justiça de Deus, porque você é santo. Pare de pecar, porque você não é filho do maligno, você é filho de Deus. Não continue nessa prática mais. A graça, ela não nos condena. Ela mostra quem nós somos, de fato, em Cristo Jesus. A graça mostra a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ninguém que está na graça é mais pecador. Ninguém que está na graça é culpado de alguma coisa, porque toda a nossa culpa, todo o nosso pecado caiu sobre Cristo Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e nós podemos abrir a nossa boca com alta voz e declarar: eu sou livre em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, e eu não vou mais continuar vivendo em prática de pecado e nem na caducidade da lei, porque eu sou livre de toda condenação, de toda culpa, de todo julgamento que Satanás tenta trazer na minha mente. Eu sou livre disso. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava no ônibus, autocarro, lá no Brasil, e eu dentro do ônibus, com a Bíblia, sentei, e eu estava ali, animado, e daqui a pouco comecei a lembrar das coisas ruins que eu tinha feito no passado, antes de eu conhecer Jesus. E eu comecei a lembrar daquilo, lembrar. Satanás começou a trazer aquelas lembranças antigas do meu passado, do que eu fazia de errado, de como eu era, e ele falava: você fez isso, você fez aquilo outro. E ali eu comecei a ficar mal, e o meu semblante mudou de feliz para triste. E eu fiquei pensando: nossa Deus, como eu fui ruim, quantas coisas de errado eu fiz. E hoje que eu consigo ver que eu era assim. E na mesma hora o Espírito Santo falou: ei, por que você está assim? E eu escutando aquela voz audível falando comigo: por que você está assim? Por que você está trazendo à sua memória aquilo que não te traz esperança? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Os seus pecados foram perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Ele não veio deixar você na condição que você estava. Ele veio tirar você da condição que você estava. Ele te tirou do império das trevas e te colocou num reino onde o amor transborda. Por que você está assim? Olhe para Cristo. Olhe o que Cristo fez por você. Você está vendo a sua vida sem Cristo, mas comece a olhar para você em Cristo Jesus, a sua vida nele, não fora dele. Fora dele não há salvação, fora dele há condenação, fora dele há juízo, mas nele
ninguém é considerado culpado diante de Deus. Ei, acorda! E ali eu dei um pulo dentro do autocarro e falei, glória a Deus, aleluia! E todo mundo dentro do ônibus parou, ficou olhando assim para mim. Aí eu sentei de novo, né? Sentei e fiquei me regozijando nisso, trazendo à minha memória aquilo que me traz esperança. E a minha esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Amém? Então, se você pecou antes de ontem, ou ainda hoje, antes de chegar aqui, não deixe Satanás trazer condenação para você, porque existe libertação em Cristo Jesus para a sua vida. Jesus já pagou pelo seu pecado. O pecado que você cometeu no passado, o pecado que você possa cometer no futuro também. Ele já morreu por esse pecado. Ele não vai morrer uma segunda vez para te libertar do pecado. Ele já te libertou do pecado. Você só precisa de entender. O povo de Deus perece porque falta conhecimento. É somente isso. Conhecimento de quê? Conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias com essa palavra, para entendermos a profundidade do que é estar em Cristo Jesus. Eu não entendia tanto isso. Eu tinha um problema cardíaco e um determinado dia eu fui fazer um exame, eu não conseguia andar direito. Eu dava um passo, daqui para ali começava a passar mal. Respirava, minha esposa lembra disso. Nós temos um irmão no Brasil que é farmacêutico. Ele morava perto da minha casa e eu passando mal numa determinada situação, liguei para ele veio lá, mediu a pressão, verificou a pressão arterial, estava tudo bem. E ele me ensinou algumas técnicas para eu poder fazer com que o sangue circulasse melhor. E eu pratiquei, melhorei um pouco, tomava remédios para poder melhorar o batimento cardíaco. E um determinado dia, eu começando a ler a palavra, eu comecei a entender o que era ser justificado diante de Deus por meio de Cristo. O que era poder desfrutar da liberdade, não da condenação. O que era poder desfrutar da libertação do pecado, de que o meu corpo agora era templo do Espírito Santo e em mim deveria habitar a cura e a liberdade nele, em Cristo Jesus. Foi para isso que ele me libertou, para ser livre. E um dia eu fui capinar o quintal. Peguei a enxada e comecei a declarar a palavra. Que eu sou curado, eu sou livre, eu sou santo. Nenhuma condenação há sobre a minha vida. E eu capinando o quintal e de repente eu comecei a passar mal e o diabo falou, você vai morrer. E eu quase morri. Botei a mão na porta, respirei fundo e falei, Senhor, se caso eu pequei em algum momento e não me lembro disso, me perdoe, eu acho que eu vou morrer agora. E na hora, o Espírito Santo falou para mim, você não vai morrer agora. E eu perguntei a ele, Senhor, por que eu não fui curado? Eu criei na tua palavra, eu declarei ela, eu confessei ela, mas eu não fui curado. E o Espírito Santo falou para mim, é porque você creu com a mente, não com o coração. Aí eu falei, isso é muito novo para mim, eu não sei o que é crer com o coração. E ele falou, você precisa crer com o seu espírito. Você precisa fazer com que o seu espírito seja destravado. E algo sobrenatural aconteça de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Aleluia. Eu já habito dentro de você. E quando Deus começou a tratar comigo a respeito disso, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E eu voltei a capinar. E peguei Isaías 40, versículo do 29 ao 31. Da força alcançada, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos cairão, mas os que confiam no Senhor subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu comecei a fazer essa oração para mim. Eu confio em Ti, Pai.
E por isso, eu verei os moços caírem de cansado, mas eu não cairei. Eu confio em Ti, Pai, e por isso eu subirei com asas como águia. Correrei e não me cansarei, caminharei e não me fatigarei. E eu pedi a minha esposa para sentar e ler esse versículo em voz alta, enquanto eu capinava. E o suor descia, e eu capinando e o coração fazia. Eu nem sei como é que ele batia, era muito estranho. Eu escutava, parecia uma locomotiva no meu peito. Um comboio, trem. E aquele barulho, e eu escutava aquela voz: você vai morrer. E eu falava: não, eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Amém. E quando Satanás trazia uma palavra de derrota, eu lembrava das Escrituras. E quando ele trazia uma palavra de derrota, de medo, de dor, de incerteza, eu trazia uma palavra de vitória. Amém. E ele continuou: pare com isso, você não vai aguentar, você vai morrer. Eu falei: não, eu conheci a salvação, por isso eu tenho abundância de dias. Aleluia. E eu comecei a declarar: Pai, eu fui curado. Obrigado, porque eu fui curado em Cristo Jesus há mais de 2.000 anos atrás. E continuei capinando. E quando terminou o mato, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, suado, sol quente, lágrimas correndo nos meus olhos, a minha esposa também, e ela me faz a pergunta: você está bem? Eu falei: estou ótimo. E dali em diante comecei a ter a minha vida normal novamente. Eu criei com o meu espírito. O que é crer com o espírito? É se lançar em Deus e não duvidar do que aquilo que Ele diz é. Isso é crer com o espírito. Dar um passo de fé, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele cumpriu tudo em Cristo Jesus. Por isso você pode declarar que você é santo, inculpável e irrepreensível. Em Efésios 2, versículo 4 a 8 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Repita assim comigo: pela graça. Pela graça. É pela graça. E o que é graça? É um favor que nós não merecemos. Mas esse favor que nós não merecemos não é somente um favor que nós não merecemos. Ele é uma pessoa. O favor de Deus para nós é Cristo Jesus. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse vai, ele disse vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa salvação é Cristo, a nossa graça é Cristo, a nossa paz é Cristo. Quando você começar a olhar para as Escrituras agora, seus olhos vão se abrir de uma forma sobrenatural, porque você vai conseguir enxergar quem Cristo é em você, e o que a graça de Deus é para você também. O que a graça de Deus é o que Cristo é para você. O que Cristo é para você é o que a graça de Deus é para você, porque Ele é a própria graça de Deus para nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mediante a atitude, mediante a prática da fé. E como a própria palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir. Vocês já pararam para prestar atenção nesse versículo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Vamos de novo falar: a fé vem pelo ouvir. Fala de novo: ouvir. Ouvir. E quando é que eu paro de ouvir? Nunca. Até Jesus voltar. Você não pode parar de ouvir a palavra de Deus. Você não pode parar de praticá-la. De fé em fé. De degrau em degrau. E de glória em glória.
A graça vai ser sempre abundante na sua vida. Mas você tem que ouvir. Ouvir. E ouvir. Quando ele diz, a fé vem pelo ouvir. Se fosse para ouvir somente uma vez, ele falaria, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como é para mim repetir o ato de ouvir, ele diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir. E o ouvir. E o ouvir. Constantemente. Por que as pessoas ficam fracas na fé? Porque param de ouvir. Elas param de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, as situações diversas se levantam e eu deixo de vir ao culto. Às vezes eu estou com alguma dificuldade, algum problema e eu não comunico ao meu pastor ou líder ou algum irmão que possa me auxiliar na palavra para que a fé venha. E eu caio, eu fracasso, me distancio. E cada vez mais eu vou ficando fraco. Porque eu não estou ouvindo. Filho meu, inclina os seus ouvidos para a minha palavra. Devemos inclinar os nossos ouvidos para a palavra. Ela é saúde para o nosso corpo. Ela é vida para nós. Precisamos de nos alimentar constantemente dela. Ouvir a respeito dessa graça poderosa que pode mudar a nossa história. Mas nós precisamos de ouvir constantemente. Não somente um domingo. Não somente uma sexta-feira. Mas todos os dias. Porque o pão nosso de cada dia Deus já nos deu, que é Cristo. O reino do céu não é comida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não se manifesta somente por essas coisas. Isso são acrescentados na nossa vida. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a justiça. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Só essa palavra, do pecado e da justiça. Do pecado por quê? Porque Cristo nos libertou do pecado também. Da justiça por quê? Porque Ele nos fez ser justiça de Deus, nele próprio. E do juízo por quê? Porque nós não vamos experimentar a condenação eterna. Porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Estou falando para o crente. Essa palavra é direcionada para aquele que não conheceu também. Mas também é direcionada para aquele que conheceu. Para que ele entenda que ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A minha dívida foi paga, a sua dívida foi paga. Ouviu, glória a Deus? Você não deve mais nada a Deus. Antigamente nós pensávamos que a nossa dívida, eu principalmente, não sei todos, mas eu pensava que eu devia alguma coisa ao diabo. No começo da minha fé, inocente, quando eu falava de dívida, eu falava, poxa, eu estou devendo ao diabo alguma coisa, porque é vida sofrida, luta em cima de luta, guerra em cima de guerra, e eu estou perdendo todas as guerras. E quando eu entendi que Cristo já tinha vencido, quando eu entendi que eu estava na vitória, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E entendi que a minha dívida foi paga a Deus por meio de Cristo. Todo escrito de dívida foi pago por meio de Cristo. Diga assim comigo, eu não devo mais nada. Eu tenho a crédito. Amém. Você tem crédito. Diga assim, eu tenho crédito no Banco Céu. No Banco Céu. É o banco de Deus. É o nosso banco. O Banco Céu. Eu estendo a minha mão de fé e tomo posse daquilo que eu já tenho direito em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais, nós já fomos supridos de todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, você já foi suprido de todas as suas necessidades. Mas pastor, eu já orei, eu já fiz isso e esse problema continua insistindo. Você precisa de permanecer na palavra. Se alguma dificuldade se levanta na sua vida e você não está conseguindo vencê-la há muito tempo, é porque você está desviando o seu olhar. Não tem outra explicação. Eu falo por mim mesmo. É assim. Assim que está escrito. Nós somos vitoriosos e mais do que isso, mais do que vencedores.
Mas se eu estou sofrendo e perecendo e sendo destruído, é porque eu não estou com os meus ouvidos inclinados constantemente à palavra de Deus. E se eu não ouço a palavra do meu Pai constantemente, infelizmente eu vou ser iludido, enganado, vou ser machucado, ferido, e vou ser um crente dodói a vida toda. Dodói sabe, né? Amém. Aqui fala dodói também? Sim. Machucado. Machucado, todo mundo entende também? Amém, glória a Deus. Porque algumas palavras são diferentes, né? Que nem fato. Fato é roupa, terno. Eu não sabia, o pastor Monteiro me ensinou. Fiquei feliz em aprender quando eu ouvi alguém falando: aquele rapaz está com um fato diferente. Eu falei: é roupa, é fato. Amém? Então não podemos ser crente dodói. Nem machucados, nós somos crentes sarados. Amém. Libertos. Amém. Deixa eu mostrar para você algo antes de eu terminar. Romanos 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você foi justificado em Cristo Jesus. Amém. Você pode declarar que a lei não tem poder sobre a sua vida, porque você está livre da lei. Aleluia. Ela não tem mais poder sobre a sua vida, nenhuma condenação lá para você. Amém? Amém? Então não escute a condenação de Satanás. Pastor, eu pequei ontem. Se arrepende e deixa. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Amém. E Ele não vai purificar você de todo pecado sendo derramado hoje, não, porque Ele já foi derramado. Ele já purificou você. Você só precisa de se colocar nele. Amém? Amém. Outro versículo. Romanos 5, versículo 23. 21, perdão. Diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nele. Toda vez que você lê essa expressão, nele, em Cristo, por meio dele, no amado, você se coloca lá. Porque está falando da igreja, está falando de você, de mim, de você. Nele, quer dizer que nós estamos lá. Amém? Amém. Nele, somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Colossenses 1, versículo 21 e 22, assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, diga comigo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga assim comigo: eu sou justiça de Deus. Eu sou santo. Eu sou inculpável. Aleluia. É isso que você é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 João 3, versículo 5 diz assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados. Não existe mais pecado. Não. Na sua vida não pode existir mais. Quem está na graça não está no pecado. Quem está na graça não vive pecando. E se ainda pecar, se arrepende e deixa. A misericórdia de Deus já te alcançou por meio de Cristo Jesus. A graça já te alcançou. Você está livre.
Se alguma coisa você pratica na carne, na sua mente, é porque a sua mente ainda não conseguiu entender a profundidade do que o seu espírito entendeu. E você precisa de fazer com que isso entre na sua mente também, para que você possa andar em novidade de vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Nova criatura. Você já pegou um bebê no colo? Quando você pega um bebê no colo, você olha para ele assim e diz: nossa, como esse bebê cometeu pecado. Como ele foi transgressor. Nossa, esse bebê aqui, eu não consigo imaginar como ele fez tantas coisas ruins. Nós falamos assim alguma vez? O que nós dizemos a um bebê de colo? Que anjinho, que inocente, tão perfeito, tão puro. Não é assim? Quando nós nascemos de novo, por isso que a palavra diz nascer de novo, nós somos assim diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê nós como nós nos vemos. Ele vê Cristo em nós. Ele olha para nós e vê o seu Filho. Ele olha para nós e nos vê filho dele. Por isso que nós podemos ter ousadia para nos achegar ao trono da graça como filhos. E falar com o nosso papai. Com bastante ousadia e amor. Eu tenho o costume de às vezes sentar, quando eu estou só, eu sento e falo assim: pai, quero conversar com o senhor um pouquinho. Senta aqui comigo. Ele é sempre presente. É fato. Facto. É facto. Ele é sempre presente na minha vida. Ele habita em mim. Mas é a minha forma de relacionar com Ele, de me relacionar com Ele, com carinho. Papai, senta aqui um pouquinho, eu preciso falar algo. Preciso conversar um pouquinho. Papai, eu tenho um pouco de dificuldade nessa área aqui. E eu sei que em Ti eu tenho força para poder vencer isso. Eu preciso do Senhor. Me ajude nessa área. Eu falo para Ele, eu converso com Ele. Como meu papai. Ele é o meu Deus. Obrigado. Mas Ele é meu papai também. Obrigado. Então eu posso ter liberdade para poder falar com o meu papai. Com todo amor e carinho. Porque Ele também me responde com muito amor e carinho. Amém? Sabeis também que Ele se manifestou para tirar o pecado. Nele não existe pecado. É tremenda essa palavra. Em 1 João 3, versículo 8 diz, na parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas as obras do diabo foram destruídas em Cristo Jesus. Em João 1,29 diz: João olha de longe e vê Jesus vindo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estávamos no mundo. Por isso que Jesus falou: Pai, eu oro por eles, para que eles permaneçam em mim, assim como eu estou em Ti. Guarda-os do maligno. Guarda-os. Jesus pediu por nós, Ele já orou por nós. Nós somos guardados do maligno em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender a profundidade do que é ser filho de Deus. A paternidade dele. O que a graça fez por nós. O que a justiça fez por nós em Cristo Jesus. Só para encerrar, eu vou ler esse versículo aqui. Deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo 1, versículo 15, diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo era o principal. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Não continue mais imaginando você como você é. Veja você como você é em Cristo Jesus. Eu vou orar a Deus para que os nossos olhos venham se abrir mais, para que nós possamos enxergar quem nós somos de fato em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você. Não deixe ninguém te condenar, nem você próprio. Não escute as propostas de Satanás
que são contrárias à vontade de Deus. Não escute. Ah, você não vale nada. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais orei assim. Eu orava. Senhor, eu não valho nada. Eu não presto para nada. E um dia o Espírito Santo falando comigo, ministrando ao meu coração, ele falou assim: bom, se você não prestasse para nada e não valesse para nada, por que Jesus ia morrer por você? Amém? Porque Deus ia amar o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer por nós. Se eu não valesse nada, por que um alto preço foi pago por mim? Se você não vale nada, por que um alto preço foi pago por você? Você vale muito. Deus deu tudo dele, por mim e por você, para que você pudesse desfrutar do tudo dele. Você é o melhor de Deus. Eu posso ouvir isso? Eu sou o melhor de Deus em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que é nele que nós somos, podemos e temos. Em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação. Fora dele não há vitória. Fora dele não há sucesso. Mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Então quero também dar um recado àquele que está assistindo a gente pela internet. Você que está distante de Cristo Jesus, você que um dia entregou a sua vida a Jesus, você se afastou dos caminhos do Senhor. Ei, volta. Ele te chama com amor. Não tem condenação para você. Desde o momento que você decida entregar a sua vida a Ele, desde o momento que você decida receber dessa vida e desfrutar dela. E você talvez também, que nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas sentiu agora o toque do Espírito Santo no seu coração, venha para Ele. Ele chama você, Ele ama você, Ele morreu por você, Ele morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver por meio dEle. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar por você a respeito dessa graça transbordante, para que nós possamos desfrutar dessa graça como realmente ela é para nós, para que nós possamos desenvolvê-la através da nossa vida, para que ela possa transbordar como realmente é. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se um dia nós fomos pecadores, se um dia nós estávamos distantes de Deus, Ele nos reconciliou por meio do seu Filho, e a graça, Cristo, se foi transbordante, ou é transbordante em nossas vidas, enquanto nós vivemos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, e eu te glorifico, Pai, porque nós não temos mais aquela condição que tínhamos antes, de miseráveis, de pecadores, de distante de Ti. Pelo contrário, o Senhor nos reconciliou por meio do Seu Filho, e hoje nós podemos declarar com toda a convicção e certeza de que diante de Ti nós somos santos, justos, inculpáveis e irrepreensíveis, no meio de uma sociedade corrompida, no meio do povo que não quer nada contigo, ou do povo que se distancia de Ti, ou do povo que fala mal de Ti. Pai, independente de quem esteja distante de Ti, o Senhor ama ainda assim, ama todos de uma forma incondicional, e o Senhor nos fez ser santos diante de Ti, para que nós pudéssemos viver uma vida santa. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está assistindo, para que os olhos espirituais de cada um possam se abrir, e que todos nós possamos enxergar a grandeza do chamamento que temos em Cristo Jesus, a grandeza do que é estar na graça, e que possamos desfrutar dessa graça poderosa, que nós possamos nos despertar para uma vida, a vida verdadeira, não a caducidade da lei, mas que nós possamos andar em novidade de vida, desfrutando daquilo que nós temos direito em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por libertação acontecendo. Obrigado, Pai, por essa pessoa que está assistindo sendo liberta do álcool, liberta de qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício. Em nome de Jesus, eu declaro libertação na sua vida, eu declaro libertação na sua saúde. Em nome de Jesus, que a sua saúde venha transbordar da vida de Deus, que a sua vida venha transbordar de saúde, em nome de Jesus. Talvez você estava pensando em tirar a sua própria vida, angustiado, triste, cabisbaixo. Talvez você enfrente síndrome do pânico, ou tenha síndrome do pânico. Em nome de Jesus, seja liberto agora.
Em nome de Jesus, seja liberto agora. E não pense em tirar a sua vida, não. Alguém já fez isso por você e foi Jesus. Jesus já morreu por você, para que você tivesse vida nele. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua igreja vitoriosa, pela tua igreja triunfante, pela tua igreja mais do que vencedora, porque nós estamos em Cristo Jesus e nele não há derrota. Nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor?